Maravilha, então, pessoal, vamos começar a nossa brincadeira. Vamos começar a nossa conversa falando sobre é, cálculos de incerteza, né? Então, a gente normalmente utiliza os nossos dados para fazer o cálculo de alguma coisa e a gente tem algumas incertezas que a gente pode realmente inferir sobre o que a gente está olhando, né? Estatisticamente falando, erros são normais, é comum, então a parte estatística, erro é uma coisa muito comum. E eu vou mostrar para vocês hoje, nessa aula, a aplicação de lógica fuzzy. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer além do fuzzy, né? O fuzzy, a gente vai utilizar o fuzzy no MATLAB. O MATLAB é um software licenciado. Eu, por trabalhar dentro da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, eu tenho acesso também a ele, por estar no programa de pós-graduação. Então, tenho acesso, estou rodando ele com a licença da FEG para a gente poder ver como que funciona. Essa brincadeira daqui é baseada no estudo inicial, né? Vamos falar um pouco sobre o índice de massa corpórea, o IMC. O índice de massa corpórea, ele fala o seguinte, né? Dado o peso da pessoa e dado a altura, ele calcula esse índice daí. E esse índice, ele é descrito de algumas formas, né? Quando o seu índice é muito baixo, você está numa magreza extrema. Se o teu índice é um pouquinho melhor, você está magro, depois você está bom, você está obeso, você está muito obeso, você tem obesidade mórbida e assim por diante. Tem uma tabela aí de classificação dos índices de massa corpórea. A fórmula para se calcular o índice de massa corpórea é dada da seguinte forma: você vai pegar agora o seu peso e você vai dividir pela altura e dividir pela altura de novo. Então, o teu peso é dividido pela altura duas vezes ou pelo quadrado da altura, né? Então, essa é a fórmula. Aqui a gente tem um ensaio deixa eu só contar quantas pessoas que são. Acho que são 300. 300 pessoas. Isso aqui foi um acúmulo de alguns semestres, né, aonde a gente foi pegando informações dos alunos de altura e de peso, né, pegamos as informações de peso e altura, peso e altura, peso e altura de cada um dos alunos acumulado e a gente começou a pedir para os alunos também pegar dos seus familiares, colegas, conhecidos e essa informação para a gente calcular o IMC de todas as pessoas. Nós aqui não temos objetivo nenhum de identificar as pessoas, não é esse daí o objetivo. O objetivo é utilizar uma técnica de inferência, de dedução, para que a gente consiga, com base na informação do peso e com base na informação da altura, calcular o IMC da pessoa. Então, esse daí é o objetivo nosso. O que a gente vai utilizar para isso? A gente vai utilizar a ferramenta MATLAB para fazer essa técnica daí. O MATLAB, ele tem, esse software daqui, ele tem uma, uma, uma caixa de ferramentas, um toolbox, né, de fuzzy. E aí a gente pode utilizar o MATLAB para fazer cálculos de fuzzy. E o toolbox dele é bem legal porque ele é gráfico, né? Ele é visual. Você consegue enxergar. Eu vou abrir aqui o toolbox do fuzzy e ele é por comando. Digita o fuzzy, ele abre o toolbox e aí você tem uma interface gráfica bonitinha para poder manipular. Falo para vocês, facilita muito, muito mesmo a manipulação dos nossos dados em cima de uma interface gráfica. É necessário a interface gráfica? Não, não é necessário uma interface gráfica. Haja vista, você pode utilizar o MATLAB, então é um software pago, proprietário, né? Mas você pode utilizar, por exemplo, a versão open dele, né? Open source, que é o Octave. O Octave permite você fazer as mesmas coisas que você faz no MATLAB, você consegue fazer no Octave. A única diferença é que justamente você não tem tantas facilidades
gráficas como aqui, né? Então, só um detalhe de comodidade. Como eu tenho a licença desse cara aqui, eu tenho a permissão de usar essa licença daqui, eu estou fazendo a apresentação para vocês. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que nos apresenta aqui o Fuzzy. O Fuzzy, ele tem um esquema de transformar as entradas que a gente fala, né, entradas numéricas, em entradas faladas de texto, né, variáveis como bom, mais ou menos, talvez. Então, ele lida com uma coisa muito interessante, que é a incerteza. E essa capacidade do Fuzzy de lidar com incerteza é algo fabuloso, né? Porque você pode imaginar assim, vamos pensar um índice de qualidade de vida, né? Que seja aí, vamos ver aí, sei lá, salário. Salário. Você pode separar as pessoas por uma faixa salarial e classificá-las dessa forma, né? Imaginemos aí, pessoas que ganham até 3 mil reais. Então, 3 mil reais são pessoas pobres. Quem ganha mais de 3 mil reais, 3.001, 3.002, 5 mil, 10 mil, 1 milhão, são pessoas ricas. Você separou entre pobres e ricos. Então, quer dizer que você é pobre se você ganhar, isso aí, nossa classificação, pelo amor de Deus, nada pejorativo a ninguém, você é pobre se você ganhar até 3 mil reais, que eu não considero pobre, tá bom? Deixo claro. Até 3 mil reais você é classificado como pobre. Você começou a ganhar 3.001 centavo, 3.001 centavo. Você é classificado como rico. Você virou rico por causa de 1 centavo. Essa alternância muito abrupta, né, é que é o mais complicado nas análises de dados que a gente tem. Você poderia pensar assim, a pessoa, ela, até 2 mil reais, eu considero ela uma pessoa pobre. Estou falando aí, chutando, pobre. E aí de 2 mil até 3 mil e pouco, 3.500, mais ou menos, ela vai deixando de ser pobre. Então, ela está lá, pobre, 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 vai deixando de ser pobre e se tornando, né, outra coisa. Assim como se você for pensar, não é 3.001 centavo, né? Você pode imaginar assim, a pessoa lá com 2.500, ela começa a ficar rica. Ela começa a ficar rica. Quando chega lá nos seus 3.500, ela tá rica mesmo. Tá ganhando bem. Na nossa classificação entre pobres e ricos, né? É uma classificação bem ignorante da minha parte, mas é um exemplo didático. Então, você tem aí uma faixa que agora suaviza a transição entre uma faixa pobre e uma faixa rica. Não tem assim, pobre, parou aqui, aqui para cá é rico. Não, agora você vem assim, a pessoa ela é pouco pobre, né? Que ela está muito mais próxima aqui do rico, ou ela também pode ser pouco rica. Mas você pode ter aqui algumas faixas intermediárias. A pessoa não é tão pobre, mas também não é tão rica. E aí você consegue transformar isso daí em informações para a gente. E é assim que o Fuzzy trabalha. O Fuzzy é a lógica da incerteza. E aí a gente passa por alguns processos para identificar isso. Para tanto, a gente tem as nossas entradas. Então, aqui são as nossas entradas. Aqui eu tenho uma entrada, mas eu poderia ter 2, 3, 4, quantas entradas fossem. Eu tenho um esquema de fuzzificação. A gente tem aí várias formas de fuzzificar. Aqui, nesse caso, a gente está usando a técnica do Mandani. Então, a técnica de Mandani é um cara que criou essa técnica, né? E a gente pode colocar aqui dentro as nossas regras para fazer a análise dessas entradas. E a gente pode gerar saída ou saídas. Aí vai de acordo com a sua demanda e a sua necessidade, né? Fuzzy é literalmente isso daí. Eu faço a transformação mais suavizada de uma etapa para outra de alguma coisa que eu estou analisando, né? Eu vou pegar aqui um exemplo para a gente poder visualizar. Não quero salvar esse cara. Qual que é o nome do modelo? IMC underline 01. Esse é o meu primeiro modelo de IMC.
Esse cara aqui eu já deixei preparado, né, para a gente dar uma observada, estudada, entendida nele. Esse cara daqui, ele tem duas entradas. Então, o meu cálculo de IMC, ele tem aqui o peso e a altura como entrada. E eu tenho como saída o próprio IMC, né? Então, a ideia desse cara é com um determinado peso de entrada em uma determinada altura de entrada, a gente fuzzifique isso daí através de algumas regras, faça os cálculos e desfuzzifique isso daqui, gerando uma saída. E aí a gente aponta em cima dessa saída o valor e a gente verifica se, com base nessas duas entradas, eu consigo calcular o IMC. É essa a grande sacada. Vamos ver aqui, então, como que é a entrada peso, né? Dando um duplo clique, ele abre aqui um gráfico. Eu coloquei a entrada para a entrada peso algumas funções e algumas funções de pertinência. Então, eu coloquei lá, o peso pode ser leve, pode ser médio, pode ser alto ou pode ser muito alto. Eu criei essas classificações e cada uma delas tem uma faixa. Eu vi lá dentro do meu universo de pesos, eu coloquei aqui um range de 40 a 150 quilos, que foram os pesos que a gente teve lá. Então, eu coloco um universo de discurso, né? Um range pelo qual a gente vai trabalhar. E aí eu estou falando aqui, olha só que legal. A pessoa começa com um peso leve, a pessoa que tem um peso leve, ela tem 40 quilos. Se a pessoa tem 50 quilos, ela ainda tem aqui, ó, uns 50 não, aqui está uns 46, uns 46, ela tem peso leve. Só que aí, conforme ela vai engordando, então, por exemplo, quando ela chega aqui nos 50, o 50 está aqui, ela já não é tão leve. Ela já não é 100, ó, aqui, ó, de 0 a 100%, de 0 a 1, né? Ela já não é tão leve, ela está deixando de ser leve. E ela está deixando de ser leve. Só que ao mesmo momento que você está deixando de ser leve, chega um determinado ponto que você começa a cruzar essa informação. Se você trouxer aqui, ó, por exemplo, no 55, ele deve estar pegando aqui um pouco do médio, então ela é bem pouquinho peso médio, e ela já está aqui acima de 50% ainda, ela tem peso médio, né? É peso leve. Só que conforme vai passando, ela começa a ter menos probabilidade de ser leve e mais de ter peso médio. Só que ela aciona esses dois casos aqui, né? Ela tem um peso leve, imaginando aqui o 55, né? Ela tem um pouco, ela é pouco peso médio e ela ainda é peso leve. E conforme eu vou andando aqui embaixo, né, o meu peso, eu consigo criar essas referências. A mesma coisa eu posso fazer para altura. Então, eu tenho aqui baixo, médio, alto e muito alto. Então, Cristóvão, considerei, quando eu montei isso daqui, que pessoas, a nossa faixa de altura vai de 1,5 m a 2. Né? Eu estou considerando pessoas de 1,5 m de altura até 2 metros de altura. Estou considerando aqui que a pessoa que tenha 1,5 m de altura, ela é chamada de baixa, ela tem uma baixa estatura. Só que conforme ela vai crescendo, né? Então, por exemplo, aqui ela deve estar com 1,50, sei lá, 1,52, eu acho. Olhando, né, aqui embaixo, 1,52 mais ou menos, ela começa a descer. Quando eu chego aqui, por exemplo, no 1,54, ela já não é tão baixa, ela está deixando de ser baixa. E conforme ela vai vindo, ela começa aqui, sei lá, ela chega no 1,56. Quando ela chegou no 1,56, ela já não é tão baixa, só que ela começa a ter uma estatura mediana. Ela é pouquinho de estatura mediana, mas ela começa. E conforme a minha altura vai chegando, por exemplo, aqui no 1,62. No 1,62, ela deixou já, no 1,60 ela deixou de ser baixa, e ela passou, a partir do 1,61, ela já é considerada somente de estatura média. E aí a gente tem aqui esse período todo de análise que ela ainda tem estatura média, né? E aí, conforme ela vai crescendo, quando ela chega em 1,70 m, ela já é
a estatura, um pouco de estatura média, mas ela começa a entrar na faixa da estatura alta. Porque aqui, ó, 1,70 começa o alto. E aí, quando ela chega, por exemplo, aqui no 1,72, ela é pouco estatura média e pouco estatura alta. Ela não está nenhuma e nem na outra. Então, isso daí é a tal da incerteza que a gente pode lidar com o fuzzy. E a grande mágica é você trabalhar com a incerteza, né? Você está inserindo uma incerteza em algo para você poder analisar. E aqui você tem o índice de massa corpórea, o IMC. Aqui eu estabeleci algumas funções, né? Eu tenho ali muito magro, magro, saudável, sobrepeso, obesidade 1 e obesidade 2. São as classificações que eu coloquei. O saudável, você pode ver que ele tem uma maior faixa, né? Então, quem tem IMC entre 19, né? 19 aqui, ó, tá pegando só 19 e aqui deve estar uns 24, deve de ser muito, né, tá consideravelmente saudável, né? Não tá pegando, é só saudável. Mas quem tá com IMC muito abaixo do valor aqui de 19, começa a ser uma pessoa muito magra. E se tiver muito abaixo do, né, passando aqui do, deve ser 16, 17, deve ser um 16,5 mais ou menos, ele deve estar chegando aqui, ele tem uma magreza, né, considerável, é muito magro, precisa, né, ter um pouco mais de alimentação para chegar numa quantidade de massa corpórea que sustente o seu peso e o seu esqueleto, né? E a mesma coisa você tem aqui, vai aumentando o peso, ele vai entrando aqui, ó, ao cruzamento, deixando de ser saudável, começando a ter sobrepeso, deixando de ter sobrepeso e entrando em obesidade 1, deixando de ter obesidade 1 e entrando em obesidade 2. E você tem umas características legais, você tem vários tipos de funções, né? Essas daqui, esses nomes que a gente dá são as nossas funções dentro da entrada ou da saída. Nós podemos ter aqui vários tipos de funções, né? Eu tenho utilizado bastante aqui para fazer esses exemplos função triangular, então é um triângulo, literalmente. Então ele começa, chega num pico e desce. Tem a função trapezoidal, é um trapézio, né? Então ele vem, sobe, fica lá em cima durante um tempo e desce. E aí você tem a gaussiana, que é, né, a onda. Você tem a senoidal, que é uma onda. O gaussiano parece mais um sino, né? Ele vem aqui, sobe e desce. A senoidal, ela é mais suave, ela vai, sobe. É você pegar o triângulo e suavizar, né? A ponta e a base dele. E aí você tem algumas outras funções que você pode ir desenhando, né, e modificando as experimentações. Além disso, nós temos uma base de regras. A nossa base de regras é um esquema muito interessante, que é o que todo mundo ri, e eu acho que é engraçado, mas as pessoas não entendem o porquê que elas estão, porquê que é tão engraçado, né? Nós temos aqui, no caso, duas entradas, né? Então a gente tem o peso e a gente tem aqui a altura. E a gente tem uma saída, que é o índice de massa corpórea. E a gente tem uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro. Então, 4 vezes 4, né? Fazendo aí um produto entre as duas, dá 16. São 16 possibilidades de combinações. E eu trabalhei com essas 16 possibilidades de combinações. A gente pode fazer uma e outra, uma ou outra. É algo totalmente possível. E isso daqui são condições. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ler essas regras, né? Se o peso é leve e a altura é baixa, então o IMC é saudável. Só um minutinho, desculpa. Perdão. Então aqui a gente consegue falar e ler exatamente o que é a verdade, né? Então, se a pessoa tem um peso que é leve e uma altura baixa, então ela é magra. Mas só que ela também não é alta. Então, se ela está com uma altura e um peso correspondente, né? Ela é saudável. Se o peso é leve e a altura é média, então se ela é bem magra, mas só que ela é mais altinha,
ela já tem um índice aí de massa corpórea um pouco mais baixo, então ela começa a ser classificada como magra. Mas se ela é leve e ela é alta, ela é muito magra. Então imagina uma pessoa com 50 quilos e 2 metros de altura. Então, 50 quilos para 2 metros de altura, ela é muito magra. Mas 50 quilos para 1,60 já não é tanto. Mas 50 quilos para 1,5 metro tá tudo certo, entendeu? É essa a grande sacada. E a gente consegue fazer a relação entre o peso e a altura. E a gente desenhou aqui a relação. Criamos as nossas regras para a gente poder fazer isso daqui. Essas condições são a minha explicação para lógica fuzzy, para o meu fuzzificador Mandani, como que as entradas vão se comportar. Então, ele vai ter aqui uma entrada que a gente viu que ela é gráfica, né? Ele tem isso daqui, dependendo do valor que tiver aqui, ele vai apontar uma saída aqui. E aí ele vai ver aonde esse cara está cruzando, ele vai fazer aqui o cruzamento. E aí ele vai entender se bateu aqui no leve e a altura bateu no baixo, então, teoricamente, ele tem que acionar a saída saudável, ele tem que vir para cá. Mas se for, por exemplo, um peso leve e uma altura muito alta, caindo aqui para o lado muito alto, o IMC deve de colocar em magreza, né? É muito magro. Então a gente começa a ter essas possibilidades. E tem também uma característica bem legal aqui. Eu posso ver essa distribuição dessas informações graficamente. Além de ver as regras de associação, eu posso ver aqui um mapa gráfico de como está essa distribuição, para ver se não tem alguns gaps, né? Ele vem, né, e de repente chega aqui, ele cai simplesmente continua. Ele tem uma mudança muito abrupta de um lado para o outro. Aí não fica legal. Dá para você visualizar aqui, então vou só mexer um pouquinho, né, para a gente ver. Eu estou só mudando o lado da visualização. Eu acho que aqui fica legal. Você consegue ver aqui, ó. Quando eu tenho pouca altura e pouco peso, ele vai estar batendo aqui no saudável, mas aí ele vai ter os patamares que ele vai subindo, né? E conforme vai aumentando, ele vai chegar aqui no topo, aonde a pessoa ela tem um, um índice de massa corpórea muito grande, né? Aqui para cima, um índice de massa corpórea muito grande, que é uma pessoa que tem muito peso e também é alta, mas mesmo assim, mesmo uma pessoa tendo 2 metros de altura com 150 quilos, né, aí joga lá para cima o índice de massa corpórea dela. E aí a gente consegue ver graficamente. Então, as vantagens da ferramenta são essas daí, né? Existe também essa possibilidade. A gente clicou aqui na caixinha branca, a gente vê as regras que a gente colocou. Quando a gente vai aqui no Rules, a gente vai ver as nossas regras. E aí essa visão daqui é bem legal. Vou ampliar aqui e aí a gente vai usar aqui a nossa planilha Excel, né? Vamos pegar, por exemplo, essa primeira informação. Olha lá, o peso igual a 82. Então, peso igual a 82. Eu vou colocar aqui, ó, peso igual a 82. 82. Vamos ver aqui a altura. A altura é 1,88. 1,88. Então, para quem tem 82 de peso, 82 quilos, em 1,88 m, calculado, a gente tem um IMC de 23,2. O IMC de 23,2. E olha só o que está acontecendo. Com aquela informação, ele acionou aqui regra 5, regra 6, regra 7 e regra 8. Você viu que ficou amarelinho. Ele acionou essa regra daqui. Na altura, ele acionou um pouco da regra 2, da regra 3, 1, 2, 3, um pouquinho da regra 4, um pouquinho da regra 5, da regra 7, da regra 8, da regra 11, da regra 12, da regra 15 e da 16. Beleza. E aí o que acontece? A gente tem uma regra de associação. Isso aqui são... a gente tem visão gráfica, matematicamente falando, isso aqui são gráficos, são áreas debaixo de uma pirâmide ou de um trapézio, que eu usei os dois, né? E aí a gente vai ver esse cara daqui, ó,
ele só acionou a altura, mas não acionou no peso. Aqui somente na altura, mas não no peso. Aqui somente no peso, mas não teve acionamento da regra de altura. Acionamento aqui da regra do peso, mas não teve acionamento da regra de altura. Já aqui no 7, acionou a regra do peso e acionou a regra de altura. E aí ele faz um esquema de minimização, né? Ele vai pegar isso daqui e vai cortar. Então ele vai cortar essa primeira com base na segunda. Então ele vai pegar a primeira e vai ficar somente essa basezinha daqui, que ele vai analisar. E a mesma coisa aqui a segunda. Você vê que ele fica exatamente na altura da segunda, ó. Mas ele está aqui, ó, o tamanho máximo é da primeira, mas ele pegou somente a parte da segunda. E aí ele não teve mais nenhuma combinação das duas regras que a gente precisava, porque nós estabelecemos que as duas regras precisavam estar ativas. Ali a gente colocou uma coisa e outra coisa. A gente poderia ter colocado somente o peso e nada da altura, somente a altura e nada do peso. A gente poderia ter optado por alguma coisa desse tipo. Feito essa seleção gráfica, a gente soma isso daqui, a gente junta, sobrepõe, né? Então seria pegar os dois gráficos e fazer isso daqui. Colocou um sobre o outro. E ele gerou esse desenho daqui, ó. É esse desenho daqui que ele gerou. E aí você está vendo que ele tem aqui uma barra bem aqui em cima. Essa barra daqui é o método de cálculo de desfasificação que a gente vai utilizar. Então, aqui é a nossa entrada fasificada, fasificou a nossa entrada, então converteu nesses valores, acionou, gerou isso daqui, somou. Ele gerou uma área de um gráfico. Como que funciona para a gente calcular? O método que eu optei para fazer o cálculo do IMC é o centroide, é a área central desse desenho daqui. Então, ele pega aqui o ponto central e marca. Esse ponto central, se você olhar aqui, ele vai de, acho que 16 até 40, que são os índices de massa corpórea. Então, ele está aqui no 17,6. E aí ele errou bastante, né? Era para ele acertar lá em torno de 23, mas ele disse que é 17,6. Então tem um erro. Mas será que isso daí está acontecendo para todo mundo? E para eu poder fazer esse teste para todo mundo, você ia falar assim, putz, você vai colocar um por um dos 300 valores e testar? É claro que não, né? Eu não faria isso nunca, né? Tem uma forma de passar as informações, né? A gente vai pegar, então, o endereço completo da nossa planilha e carregar esses dados para dentro do fuzz e mandar ele rodar, né, dentro do MATLAB e mandar ele rodar o esquema de fuzzificação e desfuzzificação para calcular. E aí depois a gente devolve lá para o Excel e aí a gente compara no próprio Excel para poder facilitar a vida. Então, vou fazer esse esquema daqui. Vou mostrar para vocês rodando esse cara daqui para a gente ver. Então, o que eu vou passar para o meu MATLAB lá aplicar no fuzzy? Eu vou passar os valores de peso e os valores de altura. Eu tenho aqui que começa na célula 2, B2 e C2. E depois 301. Então, eu vou pegar esse cara daqui para a gente começar a nossa brincadeira. Vamos lá no MATLAB. Então, no MATLAB, a gente já tem aqui. Vamos começar a nossa brincadeira, então. A primeira coisa que eu preciso fazer é carregar esses dados da planilha. Eu já tenho alguns esqueminhas aqui para facilitar a vida. Eu vou copiar esse cara e vou colar aqui para a gente poder brincar. E aí eu vou copiar o nome do que eu quero, da onde está, né? Todos esses dados. Vem até aqui. Vou colocar lá e o nome da minha planilha é IMC1. E eu vou colocar lá, IMC1. Ela é um XLSX, então ela é XLSX. Se for XLS, tem que também colocar correta a extensão. E a gente tem aqui IMC como sendo a minha planilha, né? Dentro da minha pasta de trabalho, a planilha é o IMC. Então, eu vou pegar e colocar aqui o IMC. Esse cara aqui, IMC. E aí eu vou rodar esse comando. Rodei esse comando, ele vai trazer um valor malucão. Desde que esse valor seja diferente de zero, quer dizer que ele trouxe os valores, ele conseguiu acessar a minha planilha aqui. Então, ele conseguiu, o MATLAB conseguiu acessar lá o Excel.
quais são as demandas e necessidades para que isso aconteça. Primeiro, você precisa ter o MATLAB instalado. Segundo, você precisa ter o Excel instalado. Terceiro, o Excel tem que estar aberto. Ele não consegue abrir o Excel. Ele consegue acessar uma planilha que esteja aberta. Então, eu preciso que o meu Excel esteja aberto. O meu Excel está aberto. Agora, eu preciso dizer qual que é a faixa de valores dentro dessa planilha que eu peguei, que vai ter lá os valores que eu vou utilizar. Então, aqui vai ser o nosso próximo comando, que vai fazer exatamente o seguinte: ele vai pegar aqui da minha planilha e vai dizer a faixa que eu quero. Eu quero da linha 2 até a linha 301. Da coluna 2 até a coluna 3. Ele considera linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 1, coluna 2. Ele não começa no zero, tá bom? Só para lembrar que é um pouquinho diferente do que a gente sempre costuma, né? Então, começa aqui linha 1, eu preciso que comece na linha 2, só que eu preciso a coluna B. Não é B, é 2. Ele vai tratar o A como 1, o B como 2, o C como 3. Então, eu preciso que ele comece aqui na linha 2, coluna 2. Então, vamos ver lá, linha 2, coluna 2. E ele vai até a 301, que eu já sei, só que na coluna 3. Então, ele vai fazer a seleção desses valores daqui, né? Então, ele vai selecionar esses valores daqui para mim. E o que, que tem nesses valores? Vamos voltar aqui. Tem o peso e tem a altura. Outra coisa importante, a entrada, essa seleção aqui, tem que estar na mesma ordem que as minhas entradas do fuzzy, né? Se a gente voltar e der uma olhada aqui lá no nosso fuzzy, a gente está utilizando peso e altura. Então, eu preciso que a primeira coluna seja o peso e a segunda seja a altura. Então, só para a gente ver, a primeira é o peso e a segunda é a altura. Então, tá tudo ok, a gente já pode continuar. Vamos importar, então, esse cara. Importei lá, bonitinho, ele trouxe, ele leu esses dados daqui. Só conferindo, o último é 78.199. Se a gente for aqui, 78.199. Tá aí, belezinha. Realmente ele trouxe certinho os nossos dados. A partir disso, eu vou carregar o meu modelo fuzzy para a gente poder brincar. Então, vou carregar aqui o modelo para a gente poder trabalhar. Meu modelo fuzzy se chama IMC_01 e IMC_01. Então, eu estou falando para ele ler o modelo fuzzy. Então, leia esse modelo fuzzy. Ele acabou de ler, ele mostrou que o nome do meu modelo é IMC01, eu estou usando a técnica de Mandani, ele vai fazer um método de minimizar, maximizar, a resposta sairá pelo centroide, ele tem 2 entradas, uma saída e 16 regras. Exatamente o que a gente viu até agora, né? Beleza, ele já conseguiu. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele rodar. Eu vou falar para ele, olha, executa para essa matriz de dados que a gente tem aqui, esse modelo fuzzy que a gente acabou de ler. E joga isso daí para dentro da saída. Então, a tua resposta, jogue para dentro da saída. Então, executei lá bonitinho, ele gerou essa saída. Eu poderia simplesmente copiar isso daqui e colar lá no Excel que funciona. Um outro detalhe importante, que aqui a gente precisa usar a anotação em inglês. Então, eu já deixo o meu Excel em inglês por conta disso, beleza? Só para ficar tudo na mesma língua, porque senão vai dar problema de vírgula e ponto e vai dar aquilo de lá que eu já conversei com vocês e dá uma dor de cabeça gigantesca. Eu tenho uma função para executar o envio para o Excel, é o DDE-POK. E aí, aonde eu vou mandar? Eu vou mandar, eu sei que sempre vai ser da linha 2 até a 301, mas eu preciso descobrir qual coluna. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou mandar na coluna de saída aqui, que eu já deixei chamada modelo fuzzy. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que começar a preencher daqui, da linha 2, coluna 5. Então, esse cara daqui é linha 2, coluna 5. Linha 301, coluna 5. Ele vai colocar esses valores de saída lá. E aí, a resposta 1 aqui para mim indica que ele colocou. Só olhando, belezinha. E aí, eu fiz algumas fórmulas aqui para a gente ver, né? Olha só que legal. Aqui era para dar 23.
deu 17. Era para dar 25? Deu 17. Era para dar 43, deu 30. Era para dar 24, deu 17. O cálculo é feito, daria ele 15. Ele conseguiu chegar muito próximo, ó, deu 16. E aí, como que eu faço aqui? Eu calculo erro. E aí, erro é um assunto que a gente poderia ficar uma aula discutindo sobre erro, a gente poderia ter um curso sobre erro. É muito, muito difícil lidar com erro, mas ele é importante, ele faz parte, porque não existe nenhum modelo preditivo exato. Se ele está batendo 100% das vezes certinho, tem algum problema. Isso aí é certeza, tem problema. Porque ele não pode acertar 100% das vezes. Ele tem que ter aí uma margem de assertividade, né? Então, vamos ver aqui. Eu calculei a diferença entre, só para mostrar aqui, eu calculei a diferença entre o IMC calculado através da fórmula e o MC predito pelo fuzzy. Fiz lá um menos o outro e eu calculei isso daqui de forma, fiz lá a subtração, ele pode dar negativo ou pode dar positivo, né? Depende se o modelo fuzzy errou para cima ou errou para baixo, né? Mas aí, para a gente não ter problema, eu joguei em valor absoluto. Então, tem lá uma formulazinha lá no Excel, um absoluto da diferença disso daqui. E aí, só para a gente ver, eu coloquei aqui uma coloração. Então, quanto mais vermelho, pior o meu erro. Quanto mais verde, né, indo tendendo lá para o verde, melhor. Então, os verdinhos são acertos, os vermelhões são erros. E aí a gente consegue ver, ó, tem aí uma brincadeira legal que a gente pode fazer. A gente vai vendo a quantidade de erros e acertos, né? Aqui tem um erro bem grande, eu deixei destacado já de propósito, que eu já tinha marcado, mas esse aqui tem um porquê, né? Esse cara daqui dá um problema desse erro daqui, o erro é grande por conta da utilização, talvez ele esteja saindo fora do universo de discurso, ou ele esteja muito fora das condições, então o erro é muito grande. Mas eu tenho pontos que ele acerta muito próximo, né? Então aqui, ó, era para dar 20,45, ele deu 17,50. É um erro de quase 3. Não é tão grosseiro assim. Ele está acertando até que bem. Como que eu posso, além de ver visualmente o erro, verificar se isso daqui está bom ou está ruim, né? Eu posso fazer uma correlação entre as colunas. Então, existe lá uma formulazinha maravilhosa de correlação. Então, o nome dela é Correl. Ele vai verificar a correlação entre as colunas. A correlação entre essas colunas, ela está chegando em 0,93. É uma correlação muito boa. Ele está acertando aí 93% dos casos, ele consegue acertar muito próximo, né? Correlação ruim, né? Seria se ele estivesse tendendo lá perto do zero, então ele não está tendo uma assertividade. Correlação negativa indicaria que eles estão em valores distintos, né? Um está crescendo positivamente, o outro negativamente. Mas como são mesmas informações, teriam que ser valores positivos para a gente ter aqui uma análise melhor. Então, essa brincadeira daqui faz com que você tenha uma noção melhor do que você está fazendo, melhor do que está acontecendo. Então, nesse caso, apesar de você ter aqui alguns erros muito gritantes, você tem outros que não são tão gritantes e a correlação é boa. Então, eu já consegui, em experimentações e montando esse exemplo muitas vezes, né? E aí são muitas vezes experimentando, eu já consegui chegar aí uma correlação de 96, quase 97. Então, é muito bom, está quase chegando no ideal. Isso daí quer dizer, então, que o meu modelo fuzzy consegue predizer o peso o IMC da pessoa com base no peso e na altura. Eu falei, mas eu não sei se vocês perceberam. Eu passei a fórmula do cálculo do IMC para o modelo fuzzy? Não. Em nenhum momento eu ensinei para o fuzzy como que se calculava com uma fórmula. Essa é a grande sacada. Eu não usei uma fórmula para calcular o IMC. Eu usei algumas regras, né? Que a gente fala, ó, se o cara é alto
mas o peso dele é muito baixo, ele é muito magro. Ah, mas o cara, ele é baixo e o peso dele é muito alto, então ele tem obesidade. E eu estabeleci isso daí. Essa é a grande sacada das incertezas do fuzzy, né? Você pode ter uma fala muito mais humanizada na hora de ver, sem necessariamente passar uma fórmula. Nesse caso daqui, a gente sabe o valor que é predito, né? Que deveria sair, que é o calculado. Mas, e se você não tivesse, você quisesse verificar alguma coisa predizendo, ou você tivesse somente alguns? Bom, eu posso, por exemplo, pegar e colocar um peso, né? Alguém aí pode mandar no chat para mim uma altura e um peso de uma mesma pessoa para a gente verificar, que seja para não pegar dados que estão aqui, né? Para a gente não pegar dados que ele já treinou, né? Se alguém puder passar aí para mim a sua altura e o seu peso, e depois calcular o seu próprio IMC, calcula, mas não fala para mim que eu não vou fazer essa divisão de cabeça, é óbvio, né? Manda aí no chat que eu vou colocar lá no nosso modelo e vamos ver se ele acerta, se ele chega aí próximo do que é o seu IMC. Vamos ver aqui. Então eu vou abrir lá no Fuzzy enquanto vocês mandam para mim. Eu vou colocar aqui para a gente ver a nossa regra. Então eu vou colocar regras e a gente vai colocar os valores. Sei lá, vou chutar aí, né? Já que ninguém mandou, vou colocar aqui. Você tá com 99 quilos e você tem 1,71 m de altura. Opa, 1,73 com 70 quilos. Vamos lá, 70 quilos com 1,73. Com 1,73. Calcula o IMC para mim, por favor. O IMC no primeiro caso deu 20,3. Então, eu vou até deixar anotado aqui, ó, 20,3. 20,3. Aí depois, qualquer coisa, a gente joga ali no Excel para ver. E no segundo caso, que vocês passaram para mim, a gente tem aqui um 65 com 1,70. 1,70. Nesse caso, ele predisse, ó lá, 21,4. 21,4. 21,4. Beleza. Agora, olha só que legal. Vamos ver lá com os dados calculados. Eu vou lá no Excel e vou calcular essa divisão aqui para a gente ver. Vou jogar aqui para o lado, somente para a gente ter. Então, o primeiro caso vai ser a altura dividido por 2 vezes o peso. Então, a altura, o peso dividido por 2 vezes a altura. Então, é 70 dividido por... E aí aqui vamos colocar 1,73 vezes 1,73. Então, esse IMC daqui, ele deve de ser 23,38. Deu 20,8. Então, o que foi calculado deu 20,3. Opa, 0,3. 20,3. No outro caso, a gente tem aqui o peso foi de 65, dividido por... Agora a gente tem a altura de 1,70, né? 1,7 vezes 1,7. Deu 22,49 o IMC. E ele calculou 21,4. Olha aí, está bem próximo, né? Ele está conseguindo calcular. Obviamente, conforme você for ajustando, e aí é um trabalho de ajustar, colocar, trazer um pouquinho a sua função um pouquinho mais para cá, mudar as faixas, né, do que você está analisando um pouquinho, você consegue. Então, com o nosso modelo Fuzzy, a gente teria como cálculo, né, esses valores. Para o primeiro exemplo do 1,73 de altura, um 20,3, mas seria 23,3, né? Então, daí uma diferença de 3. E aqui a gente tem 22,4 e aqui a gente tem 21,4, diferença de 1. Olha, esse aqui ficou muito próximo. Então, para esses dados aqui ficou muito legal. Então, a gente consegue fazer alguns cálculos bem interessantes utilizando o fuzzy para poder predizer. E, mais uma vez, eu insisto, em nenhum momento a gente falou qual que era a fórmula do cálculo do IMC. Essa é a grande sacada. Você ensina ele a calcular falando para ele como é que é.
mas você não passa a fórmula do cálculo. E ele se vira e ele calcula. E aí é uma jogada bem interessante que a gente tem. E é uma possibilidade muito, muito bacana. Mas o fuzzy não se restringe a isso, né? O fuzzy, ele também tem o fuzzy tipo 2, que esse fuzzy que a gente aplicou é tipo 1, ele ele é plano, né? Ele não é tridimensional. Imaginando, ele tem dois eixos, né? O X e o Y, ele é plano, mas nós temos o fuzzy tipo 2 e ele é tridimensional na hora da análise, né? Então você tem uma análise tridimensional. Então você tem uma área e aí você tem aqui um negócio que surge no meio da área, né? E aí é um cálculo tridimensional, um pouco mais complexo, mas também nada muito, né, muito fora do comum para fazer. Tranquilo, porque a gente tem a ferramenta para calcular. A matemática em si é bem pesada, garanto, não estou desmerecendo em nenhum momento. A matemática do fuzzy é bem pesada mesmo, porque aí você vai ter que calcular áreas debaixo de curva para poder desfazificar o processo, e quando vira tridimensional, não é debaixo de uma curva, né? É debaixo de um sino, né? E aí vira um negócio realmente absurdamente complexo de você poder calcular. Fica bem mais difícil. Mas o MATLAB é uma ferramenta de cálculos matemáticos. E ele faz esses cálculos aí numa boa, então a gente poderia utilizar. Existe também a possibilidade da gente aplicar rede neural dentro do fuzzy. Então, rede neural aí é um assunto bem interessante, rede neural, e eu posso misturar fuzzy com rede neural, né? Então dá para fazer isso daí. A gente está aplicando aí regras de incerteza junto com uma camada de retroalimentação de valores para poder pensar e analisar uma camada que a gente não enxerga, a rede neural ela tem um problema, né? Ela é um black box, você não consegue seguir o caminho que leva à saída. Ela faz, mas o caminho você não consegue desenhar, não consegue traçar, não consegue, né, refazer isso daí. Ela tem esses problemas que você, a partir da saída, você não volta para as entradas, ela não consegue. Mas vamos dar uma brincada, vamos dar uma olhada como que poderia ser isso daí, né? Então, eu vou voltar aqui só fechar essas coisas do, do fuzzy tipo 1. Não quero nem salvar, isso aqui tá bom. E vamos pegar aqui, eu tenho um modelo que eu já fiz é, de, de neurofuzzy, que é o edit_unfuzz, né? Então, esse comando daqui que a mágica acontece. Eu vou carregar o imc underline unfuzz. Então, vamos ver se ele carrega esse cara daqui para mim. Beleza, ele já carregou o modelo que eu quero. Esse aqui é um modelo de rede neural para a gente poder trabalhar com a incerteza do fuzzy. Vou mostrar aqui os dados que a gente tem. Então, dá um duplo clique para carregar esse cara. Deixa eu ver. Esse cara aqui, open. Não sei se eu consigo abrir ele. Open as text, dá para abrir como texto? Não dá, porque ele é dado criptografado. Boa. Aqui, vamos ver se eu consigo abrir esse cara. Aqui eu tenho teste e tenho treino. São dados de teste e treino, né? Segue aquela lógica que a gente já vem usando há algum tempo. Eu tenho que testar com um conjunto de dados, né? Eu tenho que treinar com um conjunto de dados, primeiro treino, né? Eu treino o meu modelo com um conjunto de dados e eu tenho um outro conjunto de dados que eu uso para testar. Então, eu fiz a separação daqueles dados do IMC. Aqui é literalmente os dados de altura e de peso. Separei os dois. E aí criei aqui um treino e um teste. Está lá separado, dados de treino, dados de teste. Então, os dois aqui. Então, maravilha, fiz aí a separação, só para você ver, 150 de um, 150 do outro. Eu dividi no meio. Não é o ideal, né? A gente fazer a divisão no meio, a gente sabe disso. A gente pode deixar mais para ele treinar e menos para ele testar. Dividir no meio aqui para ficar tudo sossegadinho para a gente ver como que rola. Vamos ver agora, então, o funcionamento do neurofuzzy. O neurofuzzy, vou até dar uma
ampliada aqui para a gente ver, eu posso chegar e carregar os dados, né? Então, eu vou pegar e carregar os meus dados aqui. Os meus dados de treino, não, cadê? Eu quero do Workspace, tá aqui. Treino. Dados de treino, ok. Estão lá os meus dados de treino. Eu posso carregar os meus dados de teste, então clico em teste do Workspace, da minha área de trabalho, teste, vou carregar, e ele carregou os meus dados de teste. Agora que eu já tenho os meus dados de treino e os meus dados de teste, eu posso falar para ele fazer o seguinte, com base em um modelo que você vai criar, você faz essa brincadeira para mim, né? Vou mandar ele rodar, simplesmente, né? Vou gerar aqui o modelo FIS. Eu vou dizer que ele tem 3 entradas, 3x3, eu vou colocar aqui. A gente testou mais com um trapezoidal, né? Então, acho que é isso daqui, trapezoidal. E agora, eu vou falar para ele quantas épocas de treino, né? Que aí a rede neural tem aquele tempo de treino. Eu vou deixar aqui 3 épocas para a gente ver. E aí eu mandei ele treinar. Não ficou legal. Vou mandar rodar de novo o treino. E aí ele está chegando agora, ó, um ponto lá em cima, um ponto aqui embaixo e outro ponto lá na frente. Ele já não tem mais esse erro, né? Ó, ele já estabilizou. Se eu mandar rodar de novo, ele já está aqui no zero, ó, tudo zerou. Ele já aprendeu. Isso daí tem essas mágicas que ele faz. Ele consegue, então, aprender. Ele ficou aqui ó, no pontinho zero, pontinho zero. Ele estava com um erro inicial grande, depois ele foi baixando na segunda época, na terceira execução, ele já baixou. Eu executei 3 vezes, então foram 9 épocas. E aí, com 9 épocas, eu dei um super treinamento com esses dados daqui, né? E aí, agora, ele não consegue mais fazer nada. Se eu rodar agora meus dados de teste, né, e a gente experimentar isso daqui, deixa eu mostrar a estrutura primeiro, como que ficou, né? Olha lá, da nossa rede neural, ele criou essa rede neural sozinho. Ele descobriu as 2 entradas, ele achou que o ideal seria criar 3 funções, foi aquele 3-3, né? A gente colocou 3-3. Ele criou as regras, então ele fez uma regra aqui. Eu não escrevi a regra, ele criou. Então, ele criou a regra. Ele achou que a melhor regra seria as regras de AND. Então, ele fez aqui regras de um e outro. Ele gerou uma saída. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saídas. E aí, depois, ele calcula isso daqui e me devolve um valor numérico. Olha que maluco, né? E isso daqui é muito louco, porque ele fez isso sozinho. Ele criou, eu passei os dados de treino, mandei ele treinar, e falei para ele, beleza, agora testa aí para ver como é que tá. Criou a própria rede neural, tá tudo certo. Ele fez sozinho. E com base nisso, ele criou também para gente um modelo. E aí eu vou fechar aqui para mostrar para vocês. Não vou nem atualizar para não zoar o nosso barraco. Deixa eu voltar aqui. Vou fechar esses caras aqui de cima que a gente não precisa. O que ele fez para gente foi o seguinte. Ele criou um modelo fuzzy, só que agora baseado no neurofuzzy que ele fez lá, tudo sozinho, muito malucão, né? Gerou sozinho. E eu posso pegar agora e rodar aqueles dados que eu tinha, que a gente tinha feito o modelo fuzzy na mão, né? E testar com esse modelo neurofuzzy que ele criou. Então, eu vou recarregar aqui os dados para a gente ver. Vou recarregar a planilha, né? Então, vou pegar lá a planilha, ele vai ler a planilha toda, ele leu a planilha. Vou carregar aqui a matriz, então os dados de entrada, estão lá os dados de entrada. Só que agora eu vou falar que eu vou utilizar o seguinte modelo, que vai ser o IMC baseado no Neurofuzzy, no Anfis. Então, falei para ele que eu vou carregar com base nisso daqui. E ele já falou para mim, olha só, ele tem uma técnica que é o Sugeno, não é mais Mandani, ele está usando um Sugeno, que é uma outra técnica de cálculo do fuzzy, e ele está mostrando que ele tem 2 entradas, ele tem uma saída e ele criou 9 regras. Quais regras ele criou? Não sei, cara, ele criou essas regras, ele fez isso daí.
E aí, beleza, a gente deixou lá para rodar. Foi o Neurofuzzy que criou para a gente o modelo Fuzzy que a gente está utilizando aqui. Agora eu vou mandar ele rodar com base nesse modelo Neurofuzzy que ele criou, com base nos dados de entrada. Vamos ver o que ele gera de saída. Mandei ele rodar. Eu vou agora exportar para o Excel. Só vou ver aqui a coluna que eu vou mandar para não dar problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só para mudar aqui. Agora eu vou mandar lá para o Excel, só que eu vou mandar na coluna 8. Só para a gente não sobrepor, né? Coluna 8. Ele exportou. E aí, olha só que loucura. Vocês viram que eu não fiz absolutamente nada? Não tô zoando. Eu não criei nada, ele fez sozinho. E olha só que maluco. Olha a correlação como subiu. Esse cara daqui tinha ponto 93, esse cara aqui tem ponto 97. Esse daqui, o erro dele era de 5, e aqui o erro é de ponto 43. E você pode ver, ele obviamente tem algumas coisas que não bateu muito bem, mas aqui ó, o erro era baixo no nosso modelo aqui, só que aqui no Neurofuzzy virou alto. E eu consigo ver exatamente, né, esses erros. E olha só que doido que dá essas coisinhas daqui. Muito legal. Ele gerou tudo pra gente. Ele fez tudo. Olha que doido o esquema do Fuzzy. Ele conseguiu montar tudo isso daqui, o Fuzzy do MATLAB, ele tem lá o NeuroFuzzy que ele faz o cálculo. E por incrível que pareça, o NeuroFuzzy tem uma acurácia muito maior com os dados de treino. Isso daí que eu deixei 50%, né? Se eu aumentar os dados de treino, talvez eu não tenha que rodar tantas vezes e vai ficar com uma assertividade muito boa. Então, é muito interessante você conseguir ver que a gente tem algumas técnicas de predição, que a gente fala aí de aprendizado de máquina, inteligência artificial, que é matemática pura aplicada, que por trás são vários cálculos matemáticos, mas você consegue abstrair. Em nenhum momento a gente escreveu algo tão complexo. No máximo, fazer o desenho lá das entradinhas, dizer quais são as entradas, jogar os dados na ordem e ele calcula para a gente. Então, isso daqui é uma coisa fabulosa. Olha, fabulosa mesmo. Então, ele consegue analisar os dados, né, utilizando a técnica aí do Neurofuzzy. Show, né? Eu curto muito essas brincadeiras. E é isso. Eu gostaria de apresentar esse esquema de cálculo e você consegue ver aonde realmente tem umas melhoras, né? Consideráveis, né? Pois não? Oi? Não?